Pessoal, bom dia. Hoje aqui 13 de maio, né? Na quinta-feira, estou dando a aula para vocês da terça-feira, né? Que não foi possível ir, igual eu expliquei, fui chamado lá na sede da Faculdade Senec aqui de Unai para auxiliar lá o diretor da instituição no planejamento do próximo semestre, né? Gente, nossa aula de hoje é o seguinte: eu passei para vocês, disponibilizei no AVA agora um trabalho, tá? Sobre Karl Marx, né? Assim, todos vocês, de uma forma ou de outra, eu creio que já ouviram falar em Karl Marx, né? Karl Marx é um nome muito ligado, sobretudo, aí ao comunismo, né? Porque é um autor, né, está na apostila lá, inclusive, que a sua, digamos assim, sua principal obra é o Manifesto Comunista, né? Que ele fala lá os principais pontos do comunismo, né? Dessa questão entre proletariado e o dono do capital, né? A burguesia, entenderam? Então, Karl Marx ele nasceu, né, em Treves, né, em Londres, em 5 de maio de 1818, né, e assim, publicou, ele tem dois livros principais, que é o Manifesto Comunista, de 1848, e O Capital, de 1867, que foi, né, escrito aí entre 1867 a 1894. Tá? Então, que eu quero que vocês façam, né, no trabalho? Né? Eu disponibilizei no AVA também o Manifesto Comunista. Aí, no enunciado do trabalho, eu coloco lá, vocês vão ler da página 7 a 29, né, que vai dar aí em torno de 22 laudas para leitura, né, que é a primeira parte lá, que ele faz a introdução e faz essa comparação aí entre proletariado e burguesia, e vocês vão fazer uma análise crítica deste texto, né? Por quê? O que eu quero, gente, que vocês tenham em mente quando vocês forem fazer esse trabalho, né? Eu quero que vocês pensem no texto na perspectiva prática e no contexto histórico, obviamente. Então, vocês vão avaliar tudo aquilo, né? Assim, vocês vão ter em mente, né? Vocês podem até pesquisar e devem pesquisar onde que o comunismo, o socialismo deu certo, né? Quais que são os pontos fortes, né, da ideia de Marx, né? O que levaria aquilo ali a dar certo. E, obviamente, vocês também farão uma análise crítica. Em que sentido? Por que não deu certo, né? Quais são os principais pontos que levaram a não dar certo, tá? Assim, eu não quero que vocês façam, mais ou menos igual o primeiro trabalho, mas assim, eu não quero que vocês façam algo que seja comum, eu quero que vocês saiam do comum, né? Eu quero que vocês sejam bem críticos, façam uma análise bem crítica, mas assim, porque, obviamente, gente, hoje, né, a gente está aqui em 2021, já tivemos vários exemplos aí de comunismo que falhou. Mas, assim, vocês têm que fazer a análise crítica em que sentido? Por que falhou? Né? Porque o comunismo, a ideia de Marx, né, no papel, em síntese, o que seria? Se o proletariado tudo produz, ao proletariado tudo pertence, né? É mais ou menos a ideia dele, a síntese da ideia dele, digamos que é isso. Só que é óbvio que, na prática, isso talvez não tenha funcionado, porque quem estava no poder não repartiu o pão ali igualmente entre o proletariado, né, os trabalhadores, né? Então, nesse sentido que eu quero que vocês analisem, tá? Façam aí essa análise.
É um trabalho assim que eu estou dando 2 semanas, igual eu falei, são 22 laudas, tá? Análise crítica, né? Eu torno a repetir, já sendo repetitivo, mas sem querer ser repetitivo. Tem que ter a opinião, gente, do aluno, né? Falar, colocar lá, olha, a obra fala isso, mas eu entendo que isso não é bom por causa disso, né? A obra fala aquilo, eu entendo que aquilo é bom, porque... Né? Por que eu entendo que isso é bom? Por causa disso, disso e disso. Tá? Então, assim, o pano de fundo do trabalho vai ser o Manifesto Comunista. Né? Nós vamos aí ter a página 7 a 29 aí do Manifesto Comunista. Né? O pano de fundo é este. É deste manifesto que foi disponibilizado no AVA. Tá? Mas nada... impede, né, que vocês façam pesquisas fora desta questão do Manifesto Comunista, tá, gente? Que vocês vão aí mais longe do que o do Manifesto Comunista, né? Tipo assim, para vocês embasarem a análise crítica de vocês, é óbvio que vocês poderão utilizar, poderão e deverão se utilizar de outros materiais que não sejam esse que foi disponibilizado no AVA, e que eu só disponibilizei o Manifesto Comunista. Mas, claro, que, tipo assim, por exemplo, eu entendo que o comunismo não deu certo e tal, que o proletariado não pode estar no poder. Por quê? Aonde que funcionou, por exemplo? Aí você pode usar o exemplo de Cuba, né? Cuba não funcionou, por quê? Porque o governo era corrupto e tal, entendeu? Aí, não só porque o governo era corrupto, também vocês têm que ter em mente não só a questão, isso que é muito importante nessa análise que vocês vão fazer, não só essa questão da corrupção do governo, mas sobretudo, gente, do apoio internacional, né? Então, assim, grandes potências capitalistas fizeram de tudo para que o socialismo também não desse certo, né? Então, assim, Cuba, por exemplo, aí vocês terão que fazer a análise dentro dessa perspectiva. Que eu ia falar? O embargo econômico que foi, o isolamento de Cuba, isso contribuiu para que o socialismo não dê certo? Aí vocês terão que fazer a análise nesse sentido também, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me tirar aí nos nossos grupos de WhatsApp e no AVA, tá? Aí essa aula de hoje era só, né, eu queria só passar aí para vocês o trabalho, uma aula bem curta, só os principais pontos do trabalho, né? E na próxima aula a gente dá sequência aí na apostila, tá bom? Então um abraço a todos, fiquem com Deus.